Hoje em Emergência 911, histórias reais de extrema adversidade e amor incondicional. Ele estava no fim da linha. Não havia dúvidas de que faltava pouco para alguém morrer. Já eram umas 11, 12 horas em trabalho de parto sem nenhum progresso. Com a gata nesse estado por tanto tempo, a preocupação era se os filhotes estavam vivos ou mortos. Eu ainda não entendo porque ele não fez o que somos treinados para fazer, que era respirar no cilindro do Cliff ou no meu. Emergência 911. Just feeling mercy service. Numa emergência, certas pessoas fazem todo o possível para tentar salvar uma vida. Seja a vítima um amigo íntimo ou um completo estranho. Começamos em Tampa, Flórida, no dia 28 de março de 95. Às 4h50 da tarde, Elizabeth Myers, Gail Persinski e a cadela guia de Gail, Fiji, saíram do trabalho juntas em seu trajeto de 45 minutos até sua casa, como faziam todos os dias nos últimos 3 anos e meio. Desculpa por atrasar você, mas tudo bem. Eu não quero incomodar. Acho que o meu ouvido está ficando ruim também. A Gail é uma ótima amiga. Deve estar. A Fiji é um animal maravilhoso e sociável. Às vezes, só de brincadeira, ela muda a estação de rádio batendo nos botões. Ela gosta de mudar para uma estação de rock and roll com entrevistas. Quando ela entra no carro, ela deita a cabeça no colo da Gail. Gail e Fiji são inseparáveis. A Fiji está sendo uma menina muito boazinha. Tá tudo bem? Ai, meu Deus, Gail! A Gail não estava se mexendo. O que eu pensei na mesma hora foi que eu tinha matado ela. Quando o carro de Elizabeth Myers sofreu uma colisão lateral, sua amiga Gail Persinski ficou presa nas ferragens, enquanto a cadela guia Fiji só olhava. Fiji, tá tudo bem? A Fiji estava chorando. Moça, tá tudo bem? Todos diziam para não nos mexermos. Em 3 minutos, um caminhão de bombeiros de Tampa chegou ao local liderado pelo capitão Herb Brown. Um homem me disse que já tinha examinado as vítimas e que a lesão mais séria era da moça cega no carro que foi atingido. Ela estava presa entre a porta e o painel. Entre os socorristas também estava o tenente Joe Provenzano. O único jeito de tirá-la do veículo seria abrindo o teto do carro. Eu sentia que a cadela estava preocupada com a dona. A Gail é bem durona, mas eu estava muito preocupada com ela. Meia hora depois, as equipes de resgate conseguiram tirar Gail Persinski, de 40 anos, das ferragens. Ela foi levada ao hospital St. Joseph, onde uma equipe de trauma estava esperando com o socorrista Dan Beverly. Ela estava acordada, alerta, consciente, mas reclamava de dor na região do tórax. Então ficamos bem preocupados com isso. Quase na mesma hora, a cadela chegou na sala. Ter um animal na sala de emergência não está nas nossas regras normais, mas nós da equipe de emergência sentimos que não teria problemas. A cadela era a guia. Ela fazia parte da vida dela. Eu estou bem. Boa menina. Boa garota. O médico da emergência, Steve Rivera, ficou encarregado dos cuidados de Gail. Ela teve lesões bem graves. Havia fraturas na escápula, nos 2 lados da bacia e no membro inferior direito. Achava que ela ia ficar bem, mas ia demorar bastante para ela se recuperar. Dan, quero uma tomografia do abdômen. Eu reparei que a cachorra estava um pouco estranha.
não estava normal. A fisioterapeuta respiratória, apaixonada por animais, Joanna Corcoran, foi examinar a cadela. Tá saindo sangue. Tinha uma cachorra linda deitada no chão. Ela era bem mansa. Não tentou se mexer nem nada, mas tentou lamber a minha mão. A cachorra estava com dificuldades para respirar. Eu não sou veterinária, mas as gengivas estavam pálidas e pensei, ela pode estar em choque. Ela pode ter quebrado alguma costela. Cachorros não falam. Então, assim como uma criança, temos que observar as reações, o que fazem, procurando sinais e sintomas. A cachorra nem olhava para cima, estava muito doente. Eu peguei o meu estetoscópio e ouvi os pulmões, e um pulmão não estava enchendo mais, não ouvia respiração daquele lado. Tudo bem. Ela estava urinando sangue, então sabia que a cachorra estava bem ferida. Ela não parece nada bem. Eu pensei assim, se não fizermos alguma coisa, essa cadela não vai resistir. Vamos deixá-la o mais imóvel possível, senão ela vai tentar levantar. Nenhum dos membros da equipe de emergência podia parar. Então pediram ao tenente de bombeiros de Tampa, Tracy Walker, que por acaso estava no hospital, que levasse Fiji até um socorro veterinário. Na Flórida, a gente não pode transportar nenhum animal em ambulâncias ou veículos de resgate. É contra a lei fazer isso. Mas a cadela estava morrendo. E eu sabia que cães-guias tinham direitos especiais. Além disso, nós fazemos um juramento de sempre salvar uma vida a qualquer custo. E foi o que decidimos fazer. Temos um pouco de oxigênio no caminho. Então, nós pegamos a máscara de oxigênio e seguramos bem próximo ao focinho dela. Ela balançou a cauda algumas vezes quando fizemos isso. Então vimos que foi bom. Fiji foi levada para o hospital veterinário de Tampa Bay, onde a veterinária Angela James a examinou. Ela está com dificuldade para respirar. Só sabemos disso, além do nome dela ser Fiji. Ela estava respirando forte e tinha umas leves lesões no tecido do olho esquerdo. A radiografia do tórax mostrava que ela tinha fraturado uma costela e tinha contusões pulmonares. Isso causa uma complicação muito séria. Tudo bem. Boa menina. Ela podia mesmo morrer. Boa garota. Isso aí, cachorrinha. 2 meses depois do acidente, Gale continua a fazer fisioterapia por causa de seus ferimentos. Fiji ficou hospitalizada por 3 dias. Espera-se que ambas se recuperem por completo e o marido de Gale, David, é grato por isso. Oh, Fiji. Oi, Fiji. Depois que ela voltou para casa do hospital veterinário, eu levei a Fiji para o hospital St. Joseph. Assim que ela viu a mãe, ela apoiou as patas na lateral da cama para poder chegar perto da Gale. Aquilo era de fazer chorar porque era um reencontro muito lindo. Vamos caminhar juntas, não é, Fiji? A maioria das pessoas vê a Fiji como minha guia. Mas, além disso, ela é minha companheira constante. Ela é a minha segurança, ela é a minha amiga. O que você escreveu? Ia-ia-o. Excuse me. O seu Lobato tinha um sítio, ia. Eu e a Gale tínhamos casado 5 semanas antes do acidente acontecer. Ele só reforçou, fortificou nossos votos de casamento. Mas não é uma palavra. Eu tentei de verdade. Parabéns. O David é um homem maravilhoso. Ele ilumina os meus dias. Ele me faz rir. Muito bem. A Gale e a Fiji ainda estão aqui. Eu me lembro de como tenho sorte por tê-las comigo. Right. Direita. Isso, boa garota. Ainda não consegui trabalhar com a Fiji, mas não tenho dúvida de que ela vai poder ser a minha cadela guia de novo. Isso. Vai ser maravilhoso. Vai ser um dia para comemorar. Bom trabalho. Ela não reclama nem hesita. Não, mas ela está indo bem rápido. No dia 19 de março de 1994, um grupo de 4 amigos, todos membros da equipe de resgate de Minnesota, foram mergulhar na costa de Destin, Flórida. O que devia ser uma viagem agradável se tornou um lembrete sombrio de que o mar é implacável. Eu pressentia que alguma coisa ia dar errado. Rogue tinha feito uma cirurgia de câncer séria 1 ano e meio antes. Passou por 4 meses de quimioterapia. E eu sabia que ele ainda estava cansado.
Mas também sei como ele é um mergulhador cuidadoso. Ele gosta de mergulhar e eu gosto que ele fique feliz. Cliff Schmidt era o mergulhador mais experiente no grupo. Esse era o primeiro mergulho do Mike e do Rogue em água salgada. Então eles estavam bem animados. A maioria dos mergulhos que fazemos em casa é em águas escuras, de lagos e rios, removendo carros, procurando por provas, corpos. Rocky White já tinha feito mais de 2.000 mergulhos. Foi uma viagem de 24 horas até aqui e não tínhamos dormido muito. Apesar de nunca ter mergulhado no mar, Mike Hubert já mergulhava em água doce há 4 anos. Eu e o Rogue Knudsen formamos uma dupla. Mas entre o primeiro e o segundo mergulho, eu comecei a ficar meio enjoado. Então decidi ficar no barco. Tá bom. O Rogue falou com o Cliff e o Rocky e perguntou se podia acompanhar eles. Claro, eu fico no meio, o Rocky desse lado e você do meu lado. Vamos mergulhar juntos, ok? Nós somos um grupo bem próximo, sabemos as respirações, sabemos o que o outro está sentindo. Então eu não fiquei preocupado. Ok. A viagem para a Flórida era para mergulhar por diversão e mergulhar para aprender. O Cliff estava treinando a gente para mergulhar com nitrox. O Rogue e o Cliff estavam usando um tipo de máscara que cobre o rosto inteiro. Depois de 10, 15 minutos mergulhando, eu conferi o meu tanque de ar. Depois parei e conferi o do Rogue. A pressão no cilindro dele estava por volta de 100. E eu achei bem baixa para o tempo que estávamos mergulhando. Foi naquela hora que fizemos o sinal para voltar para a corrente da âncora. Eu não consegui achar. Achei melhor conferir o cilindro de ar de novo para ver como estava. A pressão do Rogue baixou para 70. E eu fiquei bem chocado, pensando, nossa, ele está usando muito ar. O Cliff olhou para mim, fez sinal para subir, o que foi bem estranho, me pegou de surpresa. Eu não via problema nenhum, ele parecia bem. Só estava respirando bastante. O Cliff estava girando, procurando a corrente da âncora. E o Rogue saiu de perto da gente rápido, indo para a superfície. Eu ainda não entendo por que ele não fez o que somos treinados para fazer, que é respirar no cilindro do Cliff ou no meu. Quando olhei para cima de novo, o Rogue estava caindo na nossa direção de cabeça. Ele estava caindo para o fundo numa velocidade muito rápida, com os braços frouxos ao longo do corpo. Ele bateu no fundo, numa queda de 25 metros na água, bem de cara no chão. O Clifford e eu pegamos ele, levantamos e olhamos a máscara para ver qual era o problema. A cara dele estava deformada. Eu não reconheci os olhos dele, não reconheci as bochechas, não reconhecia nada. Aí, na mesma hora, eu tentei soltar o fecho que prendia a máscara para dar um pouco de ar para ele.
Eu não conheço a aparência de pessoas mortas, mas ele parecia estar. A língua estava para fora de um jeito que eu nunca vi antes. Tinha sangue saindo por todos os buracos do corpo. Ele não conseguia respirar e a única coisa a fazer era levar o Rogue para a superfície na mesma hora. Então começamos a subir rápido, puxando o Rogue numa velocidade bem mais rápida do que o que eu queria. Eu sentia que aquilo era só uma tentativa de trazer um corpo sem vida para a superfície. Aqui! Capitão, temos um problema. Socorro! Eu só conseguia pensar, meu Deus, uma pessoa que eu treinei, um amigo bem íntimo meu. Eu levei ele para mergulhar e agora ele morreu. Eu não sei o que houve. Ele caiu direto até o fundo. Não dava para dizer que era ele. Parecia que um tomate tinha estourado na cara dele. Dava para ver perfeitamente a marca da máscara. Ele caiu direto. Eu sempre faço os primeiros socorros no departamento do xerife. E comecei a botar ar para dentro dele. Fazemos isso em alguns casos para botar o máximo de oxigênio possível nos pulmões das vítimas. Estamos a uns 12 quilômetros a sudoeste de Deste. Estamos indo para lá. A velocidade é de 30 quilômetros por hora. Quando ele expirou, uma espuma com sangue apareceu. A guarda costeira está vindo, Rogue. Aguenta aí. Fica com a gente, cara. Aguenta. Vamos chegar no minutinho. Já estou vendo a guarda costeira. Calma. Em apenas 3 minutos, conseguiram recuperar o pulso dele. Se um dia eu me envolver num acidente de mergulho, eu quero que aquelas mesmas pessoas estejam lá para mim. O barco da guarda costeira trouxe o socorrista do condado de Okaloosa, Dan Harris, ao local. Nós subimos com ele 25 metros inconsciente. Ele parecia um homem-mosca de ficção científica. O rosto dele devia ter mais da metade do que seria o tamanho normal. Liberado! Minha dúvida era, será que consigo levar esse homem a uma câmara isobárica vivo? Mas para minha surpresa, ele estava conversando comigo. No Hospital Batista, Rogue Knudsen, de 63 anos, foi examinado pelo emergencista John Mead. Os sintomas não condiziam com a doença de depressão. Ficamos preocupados apenas com a visão dele. E agora? Achamos que ele teve muita sorte. Balança os dedos das mãos e dos pés para mim. 1 ano se passou desde o acidente. Eu inspirei pela última vez. Olhei para o medidor e estava a 10 metros. É a última coisa que eu me lembro. Eu apaguei que nem uma lâmpada e caí até o fundo do mar. Toda vez que eu bato na bola na frente da cara, eu me sujo todo de areia. Todos os meus amigos de mergulho nos últimos 10 anos pensaram, por que isso aconteceu com o Rogue? Ele sempre foi um dos mergulhadores mais cuidadosos. Mas nessa viagem cometemos vários erros. Devíamos ter descansado por um dia inteiro. Eu devia estar com 7 quilos a mais. O meu maior engano foi não conferir os medidores e, em vez de mergulhar em dupla, estávamos em trio. Mas é claro que os dois salvaram a minha vida. Vamos mergulhar, é mais fácil. Eu me recuperei completamente do acidente, exceto por um pouquinho da minha visão periférica no olho esquerdo. Eu fiquei impressionado pelo Rogue não ter ficado com nenhuma sequela. A máscara não deixou a água entrar nos pulmões do Rogue. Além do mais, mergulhar com nitrox deu ao Rogue a vantagem de ter bem mais oxigênio no sistema. O que salvou aquele homem foi a reação rápida dos outros mergulhadores. Eles reconheceram que ele estava com problemas e subiram com ele rapidamente em segurança, dando oxigênio logo em seguida. Não faz isso. Carol, a esposa de Rogue, juntou-se a ele no hospital no mesmo dia. O médico disse que ele teve hemorragia intensa atrás dos olhos. Foi o primeiro momento em que fiquei bem assustada.
porque estava tentando imaginar como seria a nossa vida se ele não conseguisse ler, se não conseguisse trabalhar, se não conseguisse dirigir. Mesmo naquele estado, ele falou, eu não vou falar o que você quer ouvir, eu vou continuar a mergulhar. Um brinde aos 3 melhores mergulhadores e socorristas no continente. A vocês. Eu estava morto por uns 4 ou 5 minutos. E eles ainda correram um grande risco de adoecer, de acabar com doença de descompressão. O Cliff, o Rock e o Mike são meus anjos da guarda. Eu devo minha vida a eles. Quando a gente for nadar amanhã, é bom ficar perto de mim. Todo dia é um dia novo para aproveitarmos. E eu não me importo com o amanhã. Tenho muitos anos de vida ainda, se não quebrar mais nenhuma regra. Na véspera de Natal, prepare sua casa para um convidado famoso. Uma noite especial cheia de sucessos. Uma noite com Michael Bublé. Nesta quinta, 10h30 da noite, no Viva! Nada me faz lembrar dela como esse perfume. Eu sou casado com a mulher mais linda do mundo. Às vezes eu percebo as pessoas olhando. Deve ser porque o tempo só passou para mim. Porque são 50 natais juntos. Mas toda vez que eu a vejo, parece a primeira vez que eu a vi. O Boticário. Aqui, a vida é linda. Em 27 de setembro de 1994, milhares de motoristas dirigiam para casa na hora do rush, no trânsito intenso. Mas numa via movimentada em Fremont, Califórnia, um grupo de estranhos parou para abrir seus corações e tentar impedir uma tragédia. Aparentemente, um motorista viu o homem no viaduto agindo de forma suspeita. Até que o homem começou a se pendurar na grade. Naquela hora, ele imaginou que pudesse ser uma tentativa de suicídio. Virgil Badin estava indo buscar a filha quando encostou o carro. Ninguém se importa. Se importa sim. Ninguém se importa comigo. Espera aí. Ninguém se importa se eu morrer. Calma, eu me importo. Olha só, eu me importo. Vem cá, eu só quero que fique aí, tá? Me promete que vai ficar aí. Promete que vai ficar bem aí, tá, garoto? Fica aí. Já vou. Se afasta! Se afasta! Brian Gumby tinha saído do trabalho mais cedo e tomado um caminho diferente para casa naquele dia. Eu via, pela expressão dele, que estava mal emocionalmente. Se afasta! Vai embora! Não havia dúvidas de que aquele homem ia pular. Sai de perto de mim! Sai da grade, rapaz! Eu quero sair dessa grade! Quando cheguei na grade, o outro cara deu uma volta por fora e estava meio que abraçando ele contra a grade, não deixando ele se mexer. Eu só quero acabar! Eu só quero acabar com isso, cara! Eu só quero que... Ele estava no fim da linha. Não havia dúvidas de que faltava pouco para alguém morrer. Deixa eu terminar logo com isso. Ontem fiz 20 anos, minha namorada me largou, minha família esqueceu do meu aniversário, cara. Eu não tenho motivo para viver. Para com isso. Parecia que eles estavam brigando e eu estava com medo. E eu não podia fazer nada para segurar eles. Eu não quero conversar. Já cansei de conversar. Eu só quero pular. Não. Me deixa pular. Não. Você não sabe Não pelo que eu precisa passei. fazer Você não isso. faz ideia. Eu falei, não posso fazer nada pelo que já aconteceu. Mas posso mudar o agora. Chris Ira também parou para tentar ajudar. Eu não sabia qual era o problema, mas eu tinha um telefone celular, então liguei para a emergência. Acima dos trilhos de trem. Era óbvio que ele estava bem perturbado. Estava incoerente, chorando.
Mas ele falou o nome. Charles! Charles! Meu nome é Charles! Charles, eu sou o Chris. Meu nome é Chris. Eu queria que ele sentisse que eu me importava com ele. Queria que ele sentisse qualquer tipo de amor. Escuta, eu não ligo. Finalmente eu percebi que podia segurar a mão dele. Eu podia tocar nele de algum jeito. Não ia conseguir segurar ele ali, mas dava pra tocar. Deixa eu acabar logo com isso. Deixa eu terminar. Eu só quero morrer. Eu estava me esforçando pra pensar em alguma coisa pra falar, pra afastar a dor que ele sentia. Você joga bola? Gosta de futebol? Eu jogo um pouco. Bom, então você está acompanhando o campeonato. Eu tô sim. E continuamos assim. Começamos a conversar sobre os times. Steve Young. Você conhece o Steve Young? Sabe, parece estranho, mas começamos a conversar. Você gosta de pescar? Sim, eu tenho esposa e filhos. Prometo que vou levar você pra pescar. Nós dois estávamos fazendo o máximo possível sem nenhum treinamento e estávamos tentando fazer amizade com uma pessoa que precisava de amigos. Vocês só querem que eu saia da ponte. De vez em quando eu olhava nos olhos do Verjon atrás dele e não sabia por mais quanto tempo iria aguentar. Ele estava mais em risco do que o Charles por causa da posição dele. Voltem pro carro de vocês, tá bom? Por favor, Charles, não faz isso. Não, voltem agora pro carro. Por favor. Aí eu comecei a perder contato com o Charlie. E ao mesmo tempo vi ele empurrando o corpo para trás. Ouvi a voz do Verjon falando: "Ah, por favor, não me empurra, cara. Por favor, não me empurra." Ontem foi meu aniversário. Eu tenho 20 anos e não tenho Patrulhas nada. do Departamento de Polícia de Fremont começaram a chegar em 5 minutos depois da chamada, uma delas com o policial Benny Collins. Por causa da intimidade que aqueles homens tinham criado com ele, sentimos que era melhor deixar aquilo continuar como estava. Mas eu estava preocupado com a pessoa que estava segurando ele, já que o Sr. Crawford parecia bem musculoso e o homem era menor em tamanho e pesava bem menos. Ninguém se importa comigo, cara. Ninguém se importa. Não fala isso. Eu falei pro Charles, se acha que ninguém se importa, olha pra trás de você. Olha, você não precisa fazer isso. Era óbvio que o Verjon estava ficando cansado. Ele estava lá há quase 1 hora. Dava pra ver que ele estava perdendo a circulação nas pontas dos dedos. Pense em mim também, eu tenho família. Estavam correndo grave perigo e se a queda não matasse eles, ainda corriam risco de serem atropelados por um trem. A passagem foi impedida nos trilhos abaixo. Teve um momento que eu fiquei tão desesperado que falei pro Charles: "Veja os trilhos embaixo de você. É uma boa altura, mas não é tanto assim, Charles. Se você pular, você pode não morrer. Pode ficar aleijado e sentir mais dor do que já está sentindo." Eu me lembro do Verjon dizendo pro Charles, se quiser vir aqui amanhã e pular amanhã, a escolha vai ser toda sua. Mas hoje, você não pula. Foi naquela hora que o Charles decidiu que não queria pular. Fica com a gente, cara. Uma equipe de bombeiros de Fremont chegou com o bombeiro Rick Corey. Quando chegamos lá, achamos que não seria uma boa ideia dar a volta para tirá-los de lá. Qualquer coisa podia acontecer na hora de voltar. Então decidimos fazer um resgate com corda. Calma, tá Pronto, vamos lá. Para. Vamos lá, pode abaixar devagar. Abaixa. Chegou uma hora em que o Charles percebeu que estava correndo muito perigo. Ele tinha mudado de ideia sobre querer pular e agora estava com medo. Não me solta. A primeira coisa que fiz foi botar o equipamento no Verjon e prendê-lo na grade. Você quer viver? Quero sim. Você quer viver. Ok, tudo bem. Depois disso, botei o equipamento no Charles, prendi ele bem e puxaram nós dois por cima da grade. Vem, pode vir. Me ajuda aqui. Eu tô quase aí. Tô quase chegando. Quando o Charles passou pro nosso lado da grade, não conseguimos nos conter. Era uma situação bem emocionante. Estava feliz por ter acabado e por eu poder abraçar um homem que tinha esperanças. Bom trabalho. Obrigado. Isso aí, Dave. Muito bem. O Verjon passou pela grade e estava em choque. Ele estava acabado. Isso aí.
Isso, Tá cansado, mais um né? centímetro. Parabéns. Quando eu vi o Charles lá fora, eu senti que eu tinha que ir atrás dele, porque toda vida merece ser salva e não tem nenhuma vida por aí que não vale a pena ser salva. E eu não pensei no perigo que eu estava me colocando, porque a questão era o Charles e eu só queria tirar o Charles daquele viaduto. Vamos pescar agora, Brian. Vamos. Charles Crawford, de 20 anos, foi levado ao hospital onde foi examinado e liberado. Tem que pedir pro Charles empurrar mais forte se quiser ir mais alto que o papai. Desde o ocorrido, os 4 homens viraram grandes amigos, principalmente Charles e Virgil. O Charles faz parte da minha família agora. A minha filha adora brincar com ele. Minha esposa gosta da companhia dele. Ele já passou uns finais de semana na minha casa. E sempre que planejamos alguma coisa em família, a gente tenta dar um jeito de incluir o Charles. Quase caiu. Eu olho pra ele como se fosse um irmão mais velho. Eu seria capaz de fazer qualquer coisa pra poder ajudar ele e pra ajudar a família dele. Eu tô devendo a ele pelo resto da minha vida. Digo mesmo pro Brian e pro Chris. O momento que mudou tudo foi quando eles começaram a chorar junto comigo. Eu não conhecia nenhuma daquelas pessoas e eles me mostraram que se importavam. Eu não tenho dúvida de que, por causa da colaboração e confiança que nós temos, a nossa amizade vai durar. Podemos dizer que o Charles foi a pessoa que saiu ganhando nessa história. E saiu mesmo. Mas nós também. Eu acho que ele fez com que todos os envolvidos pensassem um pouco mais sobre a vida, o que é importante e o que não é. É gostoso ou não? Eu fui diagnosticado com depressão e ainda faço análise. Mas eu mudei completamente a minha vida. Tem anos que eu quero ir para a faculdade e agora finalmente eu vou conseguir. O que eles me deram foi uma segunda chance de ter uma vida. Eu nunca tinha sentido coisas tão fortes por outras pessoas antes na minha vida inteira. Eles significam um mundo para mim. O Charles tem muito a oferecer. E acho que ele reconhece, nem que seja um pouquinho, que ele tem uma dívida, não com a gente, mas com os outros. Ele pode ajudar as outras pessoas. Ele vai ter uma vida muito boa. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from a guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet. Em 2016, no Viva. Tá chegando a época das melhores festas. Que o Réveillon em Nova York é concorridíssimo. Dos melhores presentes. Eu sempre acreditei que Papai Noel existe. Ho, 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 ho. Dos melhores encontros. Mas sabe qual é a melhor parte de ver o ano chegar ao fim? Pode saber. É saber que tem outro cheio de surpresas chegando. Precisamos comemorar, bicho. Viva! O que é isso, Rita? Esse peru tá vivo. As melhores surpresas. No dia a dia da emergência do Hospital Angel Memorial, em Boston, Massachusetts, a equipe pode tratar de pequenos cortes a paradas cardíacas. Mas no Angel Memorial, os pacientes costumam chegar numa caixa e sair numa coleira. Esta história não é uma encenação. 27 de maio de 1995, John Mark Mallory chega com o gato de 2 anos e meio, Coringa, que caiu da janela. Super Dave. Qual altura? Ele estava no 3º andar. Terceiro andar? O Coringa estava no peitoril da janela. Eu olhei para o outro lado por meio segundo e quando eu olhei de novo, o gato tinha sumido. Tem um caroço aqui no abdômen. O veterinário Warren Fleming tentou examinar o gato. O Coringa não queria mesmo que eu segurasse nele.
Ele não estava gostando nem um pouco do que estávamos fazendo com ele. A parede abdominal sofreu alguma lesão. Dr. Fleming examinou as primeiras radiografias com a radiologista do hospital. É mais do lado esquerdo. Será que podemos tirar mais um? Não sei se vamos conseguir. Talvez ele já tenha se acalmado. Quer uma ajuda? Claro. Tá. Ele precisa de um calmante. Os médicos esperaram a anestesia fazer efeito antes de tentar tirar o raio-x de Coringa de novo. Não é tão ruim. Vamos esperar que se acalme. O lado esquerdo do corpo ficou lesionado. E parece que o baço está por aqui. Com certeza é hérnia. A cirurgiã Janet Welch foi chamada para fazer a cirurgia. Ok, Coringa. Que bom. Essa aqui é a região da hérnia. Cauterização pronta? Obrigada. Era um caso bem sério de hérnia. O tamanho era de uns 5 centímetros. Parte do estômago também estava ali. Se o fluxo de sangue para qualquer órgão fosse cortado, o que pode acontecer em casos de hérnia, eles podem se intoxicar e ficar bem doentes. E bem rápido. Oi, Coringuinha, como é que vai? Bom menino. Ele anda meio mal-humorado. Agora vai dormir. Olha ele aí. No dia seguinte, John Mark foi ver como Coringa estava. Você não tá feliz em me ver, né? Tá com raiva. Ele ronronou. Ele ronronou. Não sabemos como eles fazem falta até não estarem na porta miando pra você quando chega em casa. Você pensa, não tem ninguém aqui pra dar um oi pra mim. 30 de maio, Ivan Hoffman e seu pai Cork levam ao hospital a gansa de estimação Sylvie, de 4 anos. Eu queria muito um cachorro, mas o meu pai sempre foi alérgico a cachorros. Então, temos patos e gansos e amamos eles. E aí, o que houve? Olha, precisamos de um especialista em gansos. O meu pai virou pra mim e falou, tem algo errado com a Sylvie. Uma das asas do ganso tinha levantado pra fora do corpo e tinha quebrado. Nós demos uma boa olhada e estava terrível. Eu vi que tinha um pouco de sangue. Foi horrível. Gansa boazinha. Eu acho que ela brigou com algum outro bicho. Ela é castrada. Tudo bem, tudo bem. Ela está com uma ferida bem grave aqui na asa. Os músculos e os tendões estão expostos. Temos que fazer uma cirurgia para limpar e fechar. Ela vai precisar de uma anestesia geral para podermos operar. Sylvie é fêmea. Às vezes eles ficam agitados quando tomam anestesia. Está tudo bem. Tudo bem, Sylvie. Abaixa um pouquinho. Parece que ela se meteu numa furada, hein? A maior preocupação com qualquer ferida por mordida em qualquer animal é que quando mordem, quando usam os dentes, eles passam bactérias para os tecidos do outro animal. Com sorte, podemos salvar a asa da Sylvie. Não dá para saber com o que estamos lidando até começarmos a limpar e olhar direito as coisas. Estamos tentando limpar sem gerar uma infecção nos tecidos. Tinha muito mais danos no tecido e mais contaminação do que esperávamos. A ferida está bem feia, pior do que eu pensava. Se a articulação estiver infectada, a maior preocupação é não deixar ela espalhar para o resto do corpo. Temos que ficar de olho nisso. No dia seguinte, Ivan e Cork levaram para Sylvie uma visita especial para ajudá-la a se recuperar. Esse é o Bruno, parceiro da Sylvie. Tecnicamente é irmão dela, mas eles não se importam. Na noite em que Sylvie passou fora, dava para ver que o Bruno estava solitário. Ele corria pelo curral procurando ela. Eu acho que ele teve um dia muito triste. Os Hoffman estavam muito preocupados com a Sylvie não comer no hospital. Então acharam que seria melhor levar o Bruno para fazerem companhia um para o outro. Olha quem é! Quando eles se viram, ficaram tão felizes. Estavam se comunicando mesmo.
Eram sons que não estamos acostumados a ouvir no hospital. Lisa Bibo e sua mãe Roberta Dougherty levaram ao hospital Mittens, de 2 anos, que estava em trabalho de parto. Ela não conseguia parir. Começou às 9h30 da manhã. Depois que não conseguiu parir até o meio-dia, sabíamos que tinha alguma coisa errada. Eu olhei para baixo e vi a cauda para fora e sabia que ele não ia sair ao contrário. Disseram que se eu não tivesse levado ela na hora, ela ia morrer junto com o resto dos filhotes. O meu marido Paul me falou: você é socorrista, não tem nada que você possa fazer para ajudar? E eu respondi: olha só, eu trabalho com humanos, eu nunca fiz uma coisa dessas antes. Gatos costumam fazer o próprio parto. E eu não sabia o que fazer. O Dr. Dave Cook assumiu os cuidados de Mittens. Já eram umas 11, 12 horas em trabalho de parto, sem nenhum progresso. Com a gata nesse estado por tanto tempo, a preocupação era se os filhotes estavam vivos ou mortos. Está vendo bem ali, no meio da tela? Está piscando, aparece e some. É um pouco lento para a batida de um coração, mas é o que nós estamos procurando. Parecia que pelo menos tínhamos sinais de vida. Se o gato estaria vivo ou não quando conseguíssemos tirar, já era uma outra questão. Essas são as opções: aplicar oxitocina. Para induzir. Induzir, basicamente. E se não funcionar, teremos que fazer uma cirurgia. Estão todos vivos? Parece, por enquanto, que pelo menos um, pelo que eu vi, ainda dá sinal de vida. O Dr. Cook estava nos preparando para o pior. Ele pensava que os filhotes não estavam vivos. Vamos aplicar oxitocina. Então, meia ou uma hora depois, vamos ver se funcionou. Meu Deus, tomara que funcione. Vamos ver se teve efeito. Ok. Espero que sim. Ok. Meu Deus. Os 30 minutos da segunda injeção ainda não se passaram, mas a situação está complicada sem nenhum avanço. Então, pela situação, temos que fazer a cirurgia. Meu Deus. Eu tive que decidir se eu deixaria ela morrer ou se faria a cirurgia. Eu não acredito. Por que não funcionou? Ela não está conseguindo parir. Entendeu? Era muito caro, mas a gata era tão importante que eu tinha que dar um jeito de resolver e salvar a vida dela. Tinha que ter certeza que ela ia voltar para casa. Ela estava bem mais cansada do que estava quando chegou. A gata estava em uma situação bem crítica. Após 15 horas em trabalho de parto com pouco progresso, o cirurgião Mark Roberts foi chamado para fazer uma cesariana de emergência. A maior preocupação era que, cada minuto que passava, nós podíamos perder os filhotes. A supervisora da UTI, Laurie Cordaro, também fez parte da equipe cirúrgica. Queríamos tirar os gatinhos o mais rápido possível para que ficassem sob anestesia o mínimo possível. Ok. Estamos prontos. Tá, vamos fazer de uma vez. Pronta? Assim que eles saem, tem que ser estimulados. E não é uma coisa boa de ver. Parecia que estávamos maltratando bastante os gatinhos, mas temos mesmo que balançar para tirar o muco das vias aéreas. E, de preferência, fazer eles respirarem e o coração bater. Vai, meu sangue. Respira. Isso. Vê o que acontece. 2 deles estavam nos preocupando bastante. Demoraram para reagir. Aplicamos medicamentos para estimular o coração e dar contrações mais fortes. E outro para ajudar a respiração a ser mais rápida. Foi o que fizemos para ajudar eles a se recuperarem. Está respirando, o coração está bem, está respirando. Ai, que bom. Não queríamos perder os gatinhos. Eles dependiam de nós. Só nós podíamos ajudá-los a viver. Esse está ficando rosa, esfreguem mais. Vai, reage, reage, reage. Ele vai viver. Anda. Essa é a parte boa de fazer isso todos os dias. Prontinho. A sensação é ótima. Parece que conseguimos. A mamãe está muito bem. Esperamos uma recuperação completa.
Precisamos que vocês acordem ela e levem os filhotes para mamar. Temos 5 filhotes bem famintos aqui. Minha Coisinhas mais fofas. Olha só. Meu coração parou. Eu fiquei tão feliz por ela estar viva. E os filhotes também tinham resistido. A Mitten e os filhotes iam voltar para casa comigo. Eu vou ficar com todos. Enquanto Coringa se recupera em casa, John Mark toma providências para impedir outro acidente. Eu sei que parece até uma ideia meio burra, mas eu nunca pensei que o meu gato fosse pular. Ele deve ter visto um pássaro ou alguma coisa numa árvore abaixo dele, se interessou e foi pra lá, sem pensar que, pulando, pudesse acabar caindo no concreto. É só botar telas nas janelas e ficar de olho, porque eles fazem de tudo e mais um pouco. O Coringa é mesmo um gato mal-humorado. Mas aquele bichinho sempre vem pra mim como se dissesse: eu te amo, você é o melhor, porque você me trouxe de volta pra casa. E ele tá comendo sem problemas. 6 dias depois da cirurgia, a asa de Sylvie continua a se recuperar em casa. Angel Memorial. Sempre que temos um pato ou um ganso machucado, levamos eles pra lá. É um milagre o que eles conseguem fazer. Algumas feridas, como a da Sylvie, por exemplo, não temos como cuidar em casa. Ela teria pego uma infecção e morrido se tivéssemos tentado cuidar dela em casa. Ia acabar causando a morte da Sylvie e ia deixar o Bruno bem solitário. Mittens e os 5 filhotes se recuperaram por completo. Eu já estava pensando em castrar ela, mas aí as crianças deixaram a porta aberta e a Mitten saiu. Aí isso aconteceu. O meu conselho para os donos de gatos é tentarem castrar seus animais o mais rápido possível, porque tem chances da gata engravidar em apenas 5 meses. Muita gente diz: é só um gato, só um gato. Aquela gata é quase uma 4ª neta para mim. E agora temos filhotinhos da Mittens. Não são fofos. Muitas regiões do país não têm condições de pagar equipes de resgate e precisam contar com voluntários treinados para ajudar em emergências. Descubra como você pode se envolver e fazer a diferença para a sua comunidade. Esta série é dedicada a todos os homens, mulheres e crianças que sabem o que fazer quando as emergências acontecem. Eu sou William Shatner. Junte-se a nós no próximo episódio para mais histórias reais em Emergência 91.